Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, saúde você, independentemente do fuso horário que você está a ver este vídeo. Sim, demoramos, mas cá estamos para encerrar então esta imersão. Eu vou repetir esta grande imersão, né, que nós estamos a fazer aqui sobre mulher e a independência financeira. É isso, nós chegamos ao último episódio desta grande imersão e parabéns a você que chegou até aqui. Já parabéns a você que chegou até aqui neste episódio e conseguiu reter alguma coisa, conseguiu aprender alguma coisa, né? E conseguiu tirar alguma informação que foi valiosa nesta imersão. Sim, hoje estamos a fazer o último vídeo desta imersão e, se Deus quiser, vão vir muitas outras imersões para continuarmos a debater sobre este e outros assuntos. Hoje, como vocês podem ver, nós vamos falar sobre a liberdade financeira. Sim, chegamos à fase, após nós termos feito uma pequena introdução, após nós termos descoberto o nosso tipo de mindset, após nós termos descoberto qual é o tipo de bloqueio mental que nós precisamos nos desfazer, após nós aprendermos ou falarmos qual é o caminho, ou seja, quais são os passos para que nós precisamos trilhar para chegar ao processo natural de decisão em qualquer fase da nossa vida, mas nesta particularmente estamos a falar das finanças. E agora sim nós podemos falar daquilo que é a liberdade financeira. Eu creio que todos que já acompanharam desde o princípio da nossa imersão estão preparados mentalmente para este vídeo final, que é a liberdade financeira. Se vocês puderam perceber, isto foi uma imersão seguida, foi uma sequência. Então, sem mais delongas, vamos a falar, né, hoje sobre a liberdade financeira. A independência financeira feminina vem quando uma mulher já tem dinheiro suficiente para não mais precisar de trabalhar quando queira. Ou seja, quando ela acumula patrimônio ao longo dos anos que gera a renda mensal. Renda esta, né, para cobrir os gastos e o estilo de vida. Agora, o que é a liberdade financeira? É ter controle do seu dinheiro, podendo então tomar decisões de gastos tranquilamente ou com tranquilidade. Já a independência financeira é quando o teu patrimônio gera renda suficiente para você viver sem precisar trabalhar. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, vamos falar um bocadinho de como conquistar, como eu posso, afinal, conquistar a minha liberdade financeira, ok? Primeiro, faça um planejamento baseado, né, no teu empenho da independência financeira. Por quê? É como uma viagem, né? Ou seja, é como uma longa viagem que vai necessitar de planejamento, ok? Número 2, e não menos importante, né? Pague as suas dívidas. Caso você tenha dívidas, liquide todas as dívidas. Primeiro, livre-se delas para que tu possas, né, então, trilhar o teu caminho para a liberdade financeira. Terceiro, cria uma reserva de emergência. De emergência por quê? Porque é como um fundo, um estoque, em que tu necessariamente não mexes para nada, a não ser que seja em caso de emergência. Número 4, saiba como investir ou gerir a tua reserva de emergência, ok? O número 4 tem a ver com o número 3, as duas coisas estão associadas. Pegaram? Senhor, diz assim a palavra do Senhor em Lucas 6, capítulo de número 6, versos 38. Diz assim a palavra do Senhor: dai e ser-vos-á dado.
boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Amém? Assim diz então a palavra do Senhor. Pronto. Deus efetivamente quer que todos nós tenhamos, né, uma liberdade financeira total. A Bíblia apresenta-nos, né, alguns princípios, ou vários princípios, que levam à liberdade financeira. Princípios estes que serão aplicados nos teus negócios, no teu trabalho, na tua fonte de renda, e certamente eles te encaminharão ou nos encaminharão à prosperidade a níveis altos, jamais imaginados por qualquer um de nós. Talvez a pergunta que cabe nesta hora é, né, a real pergunta é: como ter a liberdade financeira se as nossas notícias, a nossa televisão são negativas? Como assim são negativas? Como, quando o PIB caiu, quando os bancos têm lucros tão altos e o salário continua tão diminuído, tão mínimo, quando tudo parece contradizer a liberdade financeira, aí entra o grande manual de finanças, a Bíblia Sagrada. Então ela torna-se o nosso principal conselheiro. Ter princípios para fazer com que o diabo não te roube mais. Fazer com que se abram as prisões aonde o diabo encerrou, coisas que ele roubou, onde ele trancou e bloqueou. Deus tem nos mostrado que haverá recuperação de finanças perdidas. O Senhor vai transferir as riquezas dos injustos para aqueles que o amam. Então não aceites a derrota, porque é tempo de mudança. Aliás, o nosso manual de finanças fala 500 vezes no Novo Testamento sobre oração e fé, e 2.000 vezes fala sobre a liberdade financeira. Fala sobre como ativar a liberdade financeira. Então só falhará quem permitir, porque eu estou a mostrar que o sucesso é uma escolha, ok? Baseado na palavra de Deus. Tudo vai acontecer com a tua permissão, ok? Tudo vai acontecer com a tua permissão. Vamos falar do primeiro segredo, né? Vamos falar de alguns segredos aqui, né? Nós estamos a falar. Vamos falar do primeiro segredo que nós queremos tratar. Qual é então este primeiro segredo que nós queremos tratar? Os que dão, Deus sempre ganha. Os que dão a Deus sempre ganham. Ouviu? Que honram sempre são honrados. Quando alguém dá, sempre tem o retorno infinitamente maior. Por quê? Porque tudo que Deus controla, tudo que você põe, tudo que você coloca nas mãos de Deus, tem retorno. O Deus que nós servimos é um Deus de providência, é um Deus doador. Deus dá sempre o melhor aos seus filhos. Mas nós temos que aprender este segredo. Quem dá
sempre ganha com Deus. Por quê? Porque dar é a única forma de receber. Vamos ler a palavra do Senhor em Atos, capítulo 20, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, antes serão auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se Lucas disse: dai e dar-se-vos-á. Queridos, dar é algo que nós precisamos aprender. Isso é importante em todas as áreas da nossa vida. A terceira epístola de João, capítulo 1, versículo número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Portanto, se eu aprendo a dar, eu me torno como Deus. E estas promessas serão realidade na minha vida. O Senhor, em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, quando eu faço o que Deus manda fazer e da forma que Ele manda fazer, há prosperidade e há sucesso. Quando tu começas a conhecer estas verdades, e porque tu já confessaste, tu já confessaste Jesus como teu Salvador, Jesus agora é que passa a ter a responsabilidade sobre a tua vida. Historicamente falando, todos os filhos de Deus são prósperos. A Bíblia diz que Abraão foi um homem muito rico. Isaac foi um homem rico. A Bíblia também fala, Isaac foi um homem riquíssimo. Jacó foi muito rico. José, nosso segundo homem do Egito, o segundo homem mais poderoso do Egito. Davi, só num culto de louvor a Deus, ofereceu a casa do Senhor, que corresponde a 5 milhões de dólares. Salomão, numa noite, deu 1000 bois em sacrifício. Deus lhe deu sabedoria e todas as riquezas dessa terra. Então, primeiro segredo, os que dão sempre ganham. O segredo que é muito importante nós sabemos é o que dá, e somente o que sabe dar tem controle sobre as suas finanças futuras. Porque uma decisão que tu tomas hoje te levará amanhã a viver ou a ter uma realidade totalmente diferente. Ou seja, uma nova realidade. Terceiro segredo é saber e ter na consciência que Deus quer investir na tua vida. Se você voltar lá no princípio, eu disse que Deus quer a liberdade financeira total para todos nós. Então é isso. Quarto segredo é uma pergunta retórica. Por que dar? Porque é impossível receber sem dar. Deus quem criou esta regra. Para teres um carro, precisaste pagar com dinheiro. Para conseguires fazer um curso pago, né? Precisaste pagar com dinheiro. Então precisaste dar para... Vamos ler a palavra do Senhor em Oséias, capítulo 14, versículo 9. Diz assim: quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, os justos seguem esta palavra, e os transgressores, o que é que diz a palavra? Caem perante esta palavra. E muitos caem fora, porque pensam que não é Deus a fazer, mas esta é a forma de Deus agir. Portanto, queridas, do meu coração, depois desta semente semeada no vosso coração, na vossa mente, oremos juntas, nos confirmando, ligando a vida do dar e do semear. A oração será: eu ligo contigo. Somente isso. Eu ligo contigo. Liga os sentimentos desse segredo.
na tua vida e lembra-te de uma coisa: o justo e o sábio andam e sabem que os caminhos de Deus são retos. Semeia, planta a tua liberdade financeira e colhe. Mais do que falar, vamos tentar, né? Mais do que falar, vamos colocar em prática pontos importantes e chaves que nós fomos aprendendo ao longo dessa imersão, para que realmente nós possamos passar ou começar a caminhar para uma liberdade financeira. Você pode assistir esta imersão quantas vezes você quiser, para anotar pontos importantes, para anotar questões. E é isso, então, meninas. Liberdade financeira, escreva num papel, colhe no auge da tua porta, no teu quarto, e começa a planejar, começa a traçar caminhos, começa a tomar decisões, começa a da lista que você fizer, a riscar pontos. Quando você começa a riscar pontos, quer dizer que você está a dar passos, né? Começa a tomar atitudes de decisão própria, né? De começar então a caminhar para a independência financeira e, consequentemente, ter uma liberdade financeira. É realmente mesmo muito bom. Foi um tempo muito bom. Até porque eu aprendi mais ainda daquilo do pouco que eu já sabia. Eu aprendi muito mais. Eu espero que vocês todas, ou vocês todos, porque não são mulheres a assistirem, que participaram desta imersão, tenham aprendido alguma coisa, pelo menos, né? Que alguma coisa tenha sido útil para vocês e que, prontos, haja alguma mudança em vocês, segundo algumas coisas que nós falamos, e principalmente, né, a questão do bloqueio mental, né, do desbloqueio mental. Muita gente ainda precisa trabalhar nisso, e não só mulheres, também homens, né, que têm um bloqueio mental concernente a algumas mulheres, porque existem homens que não permitem mulheres trabalharem, não permitem mulheres. Então, é independente de mim até o fim da vida dela. Nem que fosse um bocadinho para ela tem que tirar de mim, tem que ser de mim, só de mim, e mais de ninguém, nem dela própria. Então, são bloqueios mentais. Nós falamos de bloqueio mental nosso próprio como mulheres. Não falamos do bloqueio mental de outras, mas tem bloqueio mental de outras também em relação a nós, mulheres. Então, isso é o passo de que ainda poderíamos ter umas outras possíveis imersões aqui, a falar sobre esse tipo de pensamento e como combatê-los, né? Então, este é o nosso podcast, Ultra Podcast. Muito obrigada mais uma vez a todos que acompanharam esta imersão, e nós estamos aqui para falar sobre uma vertente cristã e uma vertente social. Então é isso, com vocês, Susana e muito obrigada, até a próxima imersão. Beijo, Deus abençoe todos vocês.